Em 1 Coríntios 13:11, vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É necessário a gente aprender, gente. É necessário a gente crescer. É necessário a gente romper com aquilo que não faz com que a gente conquiste, aquilo que nos paralisa, que nos faz meninos em Deus, meninos na fé. A gente precisa criar maturidade, a gente precisa sair desse lugar de paralisia e romper e alcançar novos níveis no nome de Jesus. É tempo de romper com os ciclos que nos paralisam. E vocês vão entender que tudo vai se encaixar no final. Como eu disse para vocês, o nosso desafio é florescer nos frutos do Espírito. E vocês já se perguntaram o que é um fruto? O que é um fruto? O fruto é o resultado de uma semeadura humana. Você colhe um fruto daquilo que você plantou. É o resultado de uma semeadura. E o que é o fruto do Espírito? É o fruto da sua semeadura espiritual. Você semeia em Deus, você colhe em Deus. Quanto mais de Deus você busca, quanto mais você rega as sementes de fé do teu coração, mais frutos isso produz. Mas sabe o que eu tenho visto? É que muitas pessoas estão querendo colher frutos, mas elas não querem semear. Muitas pessoas estão querendo a medalha, mas não querem correr a maratona. Muitas pessoas querem viver o propósito, mas desprezam o processo. Não querem viver o processo. Tem muita gente querendo florescer, querendo frutificar, querendo mais de Deus, sem querer buscar a Deus. Tem gente que vê a bispa aqui, ó, cheia da graça, da unção, e fala: eu queria ser igual a ela. Você sabe os processos que ela enfrentou para chegar até aqui? Porque os frutos que se manifestam na vida dela são o resultado de um processo, são o resultado de um trabalho, de uma semeadura. Então a gente precisa começar entendendo que os frutos, eles são resultado. Quantos aqui querem ter vitória? Quantos aqui querem viver milagre? Quantos aqui querem ter paz, alegria, domínio próprio? Vocês estudaram todos esses, mansidão. Quantas pessoas querem? Ei, prepara para trabalhar. Prepara para semear. Prepara para regar. Porque não existe mágica. Existe processo. Existe colheita. Amém, gente? E sabe, de todas as sementes que a gente cultiva, as boas e as ruins, elas produzem frutos. Então, muito cuidado com o que você tem regado. Muito cuidado com o que você tem alimentado na sua vida, porque vai frutificar e vai florescer. E a gente precisa entender que as sementes certas é que precisam ser regadas. As sementes certas. E sabe o que está faltando, gente? Sabe o que está faltando para a gente colher os frutos certos na nossa vida? Para a gente desfrutar do resultado do que Deus tem para mim e para você? Digam assim, ó, 2 coisas. Pode ser melhor, gente. 2 coisas. Vou dizer para vocês. A primeira é decisão e posicionamento é a segunda. Você só precisa de decisão e posicionamento para começar a colher aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Os frutos de Deus na tua caminhada, não só aqueles espirituais que a gente lê na palavra, mas os frutos da tua busca, da tua oração. O resultado que você quer dessa busca com Deus. Você só precisa de decisão e posicionamento. E sabe por que eu te digo isso? Porque o preço já foi pago. O preço já foi pago, gente. Jesus deu a vida, Ele morreu por mim e por você na cruz. Ele pagou um preço de morte para que eu e você tivéssemos vida. O preço já foi pago. Mas sabe qual é o problema? A gente não acessa, porque a gente não decide, a gente não se posiciona. Quando a gente começa a decidir, quando a gente começa a se posicionar, quando a gente começa a mudar, tudo começa a mudar também. Começa em nós. A mudança que a gente espera começa na gente. Você já parou para pensar nisso? E hoje, eu queria falar para vocês justamente de uma mulher que viveu isso. Quantos aqui já ouviram falar em Ana? Ana, aquela que era provocada por Penina, mulher de Eucana. Essa mulher, Ana, ela conseguiu romper com um ciclo de dor, com um cenário totalmente desfavorável na vida dela, porque ela se posicionou.
E ela começou a viver o manifestar dos frutos do Espírito Santo na vida dela. Ela conseguiu uma colheita, ela conseguiu uma transformação tão poderosa na história dela. E por que ela conseguiu, gente? O segredo, 2 chaves: decisão e posicionamento. E antes da gente ler sobre Ana, eu gostaria de pincelar um pouquinho, resumir a história dela para vocês, porque eu vou ler só alguns versículos. E a história começa lá em 1 Samuel 1. Lá diz que Eucana, o marido de Ana, ele tinha 2 esposas, Ana e Penina. Por que ele tinha 2 esposas? Porque naquela época a lei permitia que o homem tivesse mais de uma esposa, caso a mulher dele não pudesse gerar, engravidar, e era o caso. Ana não podia engravidar. Aliás, a Bíblia diz que foi o próprio Deus que gerou esse impedimento na vida dela, com algum propósito. Ela não podia ter filhos. E a sua rival, Penina, a outra esposa do marido dela, zombava dela, perturbava ela, provocava a Ana constantemente, porque ela gerava. Ela tinha filhos e Ana não. E era interessante que Eucana, a Bíblia diz que Eucana amava Ana demais, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. E todas as vezes que Eucana subia para adorar ao Senhor, para fazer um sacrifício para o Senhor, ele dava porções desse sacrifício para Penina, para os filhos, mas para Ana, ele dava porção dobrada. Só que Ana era uma mulher que, apesar de ter um marido que a amava, apesar de ter porção dobrada, era uma mulher triste, uma mulher amargurada. E eu fico observando Ana e Penina, vou dar uma pausa aqui na história, e eu vejo quanta comparação, gente, adoece. Eu vejo quanta comparação rouba de nós o melhor de Deus. Vejam só, Ana, ela tinha o que Penina queria. O amor de Eucana, do marido. E Penina tinha o que Ana queria, que eram os filhos. Qual o resultado disso? Uma estava caminhando, vivendo, se movendo em função da outra, com os olhos uma na outra. Resultado? 2 mulheres frustradas, insatisfeitas, infelizes, amarguradas, paralisadas, num cenário de dor. Consegue entender o quanto isso é grave, o quanto isso é sério? 2 mulheres amarguradas com foco errado. E aí Eucana, vendo Ana tão triste, tão amargurada, ele olha para a mulher dele e fala: ei, Ana, não sou eu melhor que 10 filhos? Por que você não come? Por que você está tão amargurada? Por que você está tão triste? E aí eu fico imaginando a ficha de Ana caindo. Isso aí sou eu falando, tá? Eu fico imaginando a ficha de Ana caindo, pensando assim: meu Deus, eu tenho tudo para estar feliz e eu vivo triste. Eu não sei se você já passou por isso, minha amiga. Você tem tudo, você tem família, você tem a sua despensa cheia, não te falta nada, você está aqui, você está vestida, você tem um sapato, você está viva. A pandemia nos ensinou a agradecer até pelo ar que a gente respira. Você tem tudo, mas a insatisfação tem roubado a sua alegria. A frustração tem roubado a sua alegria. Ana estava assim. E aí eu fico imaginando, Eucana, que dificuldade esse homem devia ter de conviver com uma mulher amargurada. Minha irmã, se tu está reclamando, murmurando, se na tua casa você tem gotejado, deixa eu te dizer algo. É desafiador para um marido, para um homem, ter do seu lado uma mulher amargurada. O Senhor não te fez para ser amargurada. Você pode até estar triste, você pode até chorar, mas você não vai viver triste. Você não vai viver chorando. Você vai se levantar no nome de Jesus. Você vai dar um basta nesse ciclo desafiador da sua vida hoje. Você vai começar a fluir nos frutos do Espírito hoje. Você vai fazer com que a alegria tome tanto lugar dentro de você que a tristeza vai ter que bater em retirada. É sobre isso. É sobre a gente ressignificar. É sobre a gente se levantar. E a história vai dizer que é a parte que eu mais gosto. Eu amo quando a história vem e vem um até que. Então, de repente, olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Ana se levanta. Quantas mulheres estão dispostas a se levantarem aqui nessa noite? Deixa eu ver se você está disposta mesmo. Se Deus te disser, levanta-te, o que você faz? Vou te dar a chance. Ei, mulher, levanta-te.
É por isso que as coisas não têm acontecido na nossa vida. Vou fazer de novo, eu faço isso lá na igreja. Ei, se Deus disser, eu quero dar um basta no ciclo de frustração e dor na tua vida e na tua história. Mas para isso você precisa se levantar. Então, mulher, levanta-te. Pode aplaudir. Pode aplaudir. É para Ele, gente. É para Ele. Ei, o Senhor espera de você só isso. Que você saia do lugar de paralisia. Que você saia desse lugar e se levante. Dá preguiça, sim ou não? Pode falar. Dá. Parece que o bumbum está grudado na cadeira, sim ou não? Sim. Parece. Mas se a gente decidir se levantar. E Ana se levantou. Até que Ana se levantou. E a Bíblia diz que mesmo com amargura de alma, ela se levantou mesmo amargurada. Sabe, gente, tem mulheres que estão esperando. Fica tudo bem para se levantar. Não, deixa passar o tempo que eu me levanto. Não, deixa eu esquecer, deixa eu conseguir perdoar que eu me levanto. Ei, você está na direção errada. Primeiro você se levanta com Deus. Primeiro você decide. Você diz, ei, Senhor, eu quero, eu decido, eu me levanto. Você dá um passo. E Deus dá o chão. O teu movimento na terra ativa um movimento no céu. É o teu movimento que gera o milagre. É o teu posicionamento que gera um ambiente de milagres na sua vida. E Ana faz isso. A Bíblia diz que mesmo com amargura de alma, ela se levanta. E aí eu vou pedir para você abrir comigo em 1 Samuel 1:10. A gente vai ler alguns textos bem rapidinho para continuar a história. E depois eu vou finalizar com algumas lições poderosas para a sua vida. Porque você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. No nome de Jesus. 1 Samuel 1:10. Olha lá. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Aleluia. A minha tradução diz que ela se levantou com a alma amargurada. E depois orou ao Senhor. Chorou muito, chorou abundantemente, dizem algumas traduções. Sabe o que eu acho lindo? À medida em que Ana orava, ela chorava muito. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? À medida que você ora, você vai se esvaziar de você mesmo. E Deus vai começar a te encher com os frutos do Espírito dele. À medida que você chora no lugar certo, à medida que você se derrama no lugar certo, o Senhor começa a te encher, começa a te transformar, começa a mudar o cenário da tua vida e da tua história. À medida com que você avança, com que você se levanta. É enquanto você vai avançando, enquanto você vai orando, você vai se derramando, você vai se esvaziando e o Senhor vai te enchendo. Aleluia. Naquele momento, gente, Ana começou a regar as suas sementes de fé. Só por ter começado a orar. Só por ter começado a orar. Ela começa a regar as suas sementes de fé. E uma grande virada começa a acontecer na sua vida. Ana decide, então, ir além. Ela decide fazer o próprio voto. Ei, até então ela vivia dos votos de Eucana, do seu marido. Os votos dele eram porção dobrada, eram muito bons, eram cheios de boa intenção. Mas era tempo dela fazer os votos dela. Ei, minha amiga, se levante e comece a fazer votos com Deus. Comece a trazer Deus para a sua história. Comece a dizer, ei Deus, agora sou eu e o Senhor. Agora sou eu e o Senhor. Eu sei que o Senhor está me vendo e eu quero te sentir. Eu quero ser cheia, eu quero romper. Eu vou avançar, me perdoa, me ensina, me ajuda. Eu estou amargurada. Arranque as suas máscaras diante do altar do Senhor. Deixa Ele mudar o cenário. Deixa Ele te ver. Ai, Babi, mas Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer conhecer o teu interior, a tua sinceridade. Ana se levanta e ela faz esse voto com Deus. Ela diz, ei, Senhor, eu vou te entregar o meu filho. Ela faz o voto dela, não quero me ater ao voto. Mas ela faz aquele voto com o Senhor. E eu acho lindo
que a sua busca foi tão intensa, a sua entrega foi tão intensa, o voto dela foi tão verdadeiro, que o sacerdote passa por ela e diz: ei, você está embriagada? O que está acontecendo contigo, mulher? Você está louca? Está embriagada? O que houve? Aí, eu acho lindo isso, gente. Quando a pessoa está em Deus, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, mesmo que ela não esteja percebendo, ela só está numa vida de oração, ela só está sendo regada pelo céu. Ah, meu amigo, minha amiga, a gente não perde mais tempo com discussão inútil. Ela não foi lá questionar o sacerdote, nada, ela só esclareceu. Não, eu não estou embriagada. Eu só sou uma mulher atribulada de alma, buscando ao Senhor. Ei, mulheres cheias do Espírito Santo, não percam tempo com discussões. Não perca o seu foco. Continua focada naquilo que importa. Sabe, depois dessa conversa rápida, Ana, ela continua fazendo o que ela estava fazendo. Ela não para, não. Imagina se ela fosse dodói. Se ela dissesse assim: ei, agora ele está pensando que eu estou embriagada. Logo o sacerdote quer saber, nem vou orar mais, porque estou levando fama, né, de quem não ora. Ei, mulheres, quem está focado no céu não tem tempo para bobagem na terra. Não tem tempo. A Bíblia vai dizer, gente, que Ana, ela não para, ela continua fazendo aquilo que tem que ser feito. Ó, vamos até ler ali, 1 Samuel 1:18. 1 Samuel 1:18, segunda parte. Vou ler com vocês ali no telão. Olha lá o que acontece. 1 Samuel 1:18, desculpa. 1 Samuel 1:18. Depois dessa conversa com o sacerdote, ela disse: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto não estava abatido. A minha Bíblia fala, não estava mais triste. Ei, depois do bate-papo rápido, que ela não perdeu tempo, com o sacerdote, que estava julgando o movimento de fé dela. Sabe quando você está aqui na igreja, Deus te toma e você começa a louvar, a glorificar e fica todo mundo assim, ó. Ih, a irmã hoje tá que tá. Sabe? Deixa, dá um glória mais alto ainda. Fala: eita glória, eu estou adorando, me deixa adorar. E olha o que ela faz. Ela seguiu o seu caminho, ela não paralisou por causa da opinião de ninguém. Ela não paralisou porque estavam apontando ela, porque estavam julgando ela de forma errada. Não. Ela seguiu o seu caminho, ela que não comia, voltou a comer e o seu rosto não estava mais abatido. Lembra que eu disse para vocês que enquanto ela orava, o Senhor enchia a vida dela e esvaziava ela dela mesma? Agora começa a aparecer os frutos de um posicionamento de fé. Ei, o teu trabalho no Senhor não é em vão. As lágrimas que você derrama no altar não são em vão. Quando você se der conta, está tudo voltando para o lugar. Está tudo voltando para o lugar. Quando você se der conta, olha lá. Se você não parar, se você não desanimar, se você não desistir e continuar fazendo a sua parte, a alegria do Senhor vai tomar conta de você. Gente, eu posso falar isso por experiência própria. Sabe, tem 3 meses, gente, que eu perdi uma gestação de 5 meses. Eu estava compartilhando com a bispa. Foi muito difícil, eu passei por um parto normal. De um bebê morto. Não foi fácil. Expectativas, sonhos, e foi a 3ª perda seguida. E aí eu lembro que eu voltei. Eu estava no Rio quando tudo isso aconteceu, eu sou carioca. Eu voltei e eu disse para o meu marido, eu falei: amor, eu não sei quando eu vou conseguir subir no altar de novo. Eu preciso juntar meus cacos. Eu estava tipo Ana, triste, abatida. E aí, ele falou: não tem problema, amor. O bispo falou para mim: Babi, no teu tempo. Glória a Deus pelas lideranças que respeitam o nosso momento, o nosso luto. E aí, o primeiro culto que eu cheguei, 3 dias depois, eu sentei na cadeira. O meu marido falou: eu vou lá. Eu falei: não, quem vai sou eu. Subi, já comecei a louvar, já comecei a orar. Quando eu vi, estava a igreja toda chorando comigo. E a gente começou a adorar. Ei, não pare. Não pare. Se eu te disser que eu tenho todas as respostas que eu preciso, eu vou estar mentindo. Mas eu entendo que há um propósito. E porque eu entendo que há um propósito, isso basta. E isso tem me sustentado, isso tem me colocado de pé.
É por isso que eu estou aqui transbordando algo que não vem de mim. Porque se fosse depender de mim, eu não teria nada para oferecer para vocês. Mas mesmo amargurada, mesmo triste, eu orei. Eu me levantei e falei, eu não vou parar, Senhor. Eu não vou parar, eu vou me fortalecer, buscando, adorando, glorificando, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte, eu vou voltar a comer. Vou voltar a comer a tua palavra. Eu vou voltar a comer o teu espírito. Os teus frutos precisam ser uma realidade na minha vida. E é por isso que eu estou aqui. E vocês não têm noção do que a gente tem vivido em Imbituba. Milagre, gente. Milagre, milagre, milagre. Tem 3 meses. Já pensou se eu tivesse parado? Eu não estaria aqui. Eu não estaria com 2 discípulas amadas aqui. Aliás, 4, mais o meu filho, que eu amo, o meu Jorginho, o meu marido. A gente não estaria aqui. Talvez eu estivesse num quarto escuro. Vocês lembram que eu dei 2 chaves para vocês? O que está faltando para a gente acessar a nossa vitória? O que está faltando para os frutos do Espírito serem uma realidade na nossa vida? Decisão e posicionamento. Foi o que Ana fez. Ei, eu vou me levantar. Tá duro, tá difícil, tô amargurada, mas eu vou. Eu vou porque não é sobre mim. Eu vou porque não é na minha força, não é na minha capacidade. Tudo vem dele, por ele e para ele. Aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Aquele que é fiel não vai me deixar morrer na praia. Mas eu preciso estar disposta. Eu preciso estar disposta. E sempre que eu penso sobre isso, vem um texto que eu digo que é o texto da minha vida. Desde então. Está lá em Salmos 126, de 5 a 6. Eu amo esse texto. Ele diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Ah, minha amiga, tem fruto do Espírito para você colher. Tem frutos de bênção, de vitória, de alegria, de conquista para você colher. Mas mesmo chorando, não pare. Mesmo chorando, avance. Semeie e regue as sementes de fé. Porque você vai cantar o hino da vitória. Você vai. E o texto continua: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Você está entendendo que é enquanto você avança? É enquanto você se movimenta? É enquanto você decide avançar mesmo, se levantar? É enquanto você decide agarrar na mão de Deus e seguir em frente? Ei, paralisia para mim e para você não. É tempo de romper. É tempo de florescer. Florescer, gente, não é só quando tudo está legal. A gente floresce no deserto também. A gente floresce em todo tempo. Ana precisava florescer num lugar desafiador. Era na casa dela. O lugar de desafio de Ana era na casa dela. E foi ali que ela precisou florescer. Sabe, Deus não mudou Ana de casa, não. Era ali mesmo, onde ela foi envergonhada. O Senhor fez ela florescer e ser honrada. Preste atenção, fugas não são do Senhor para a sua vida. Não fuja do lugar onde Ele te plantou. Fique ali, regue as sementes certas, frutifique e floresça. E você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Continuando a nossa história sobre Ana. Lá em 1 Samuel 1, 19 a 20, diz assim. A gente já está caminhando para o fim. 1 Samuel 1, 19 a 20. Pessoal, vou esperar eles colocarem para a gente. Eu amo essa parte do texto. 1 Samuel 1, 19 e 20. Lá vai dizer que Ana e Eucana se levantam de madrugada. Depois de ela viver esse processo, ela se levantou, ela orou, seu semblante não era mais triste, ela voltou a comer. E aí a Bíblia vai dizer que, na manhã seguinte, como Deus é lindo, né? Eu poderia dizer quase que imediatamente, depois de se posicionar, depois de decidir,
Eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Ela foi com o marido dela. Ela era uma mulher de ousadia agora. Ela não ia só atrás dele, ela ia lado a lado. Ela e o marido, os dois se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com Ana, ele coabitou com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Preste atenção. O que Ana queria, gente? Um filho. Se ela ficasse só orando, esse filho ia vir? Não era para ela isso, era para Maria isso, né? Não era para Ana esse mistério. Ela precisava fazer alguma coisa. Ela precisava fazer a parte dela. Por isso que eu falo de decisão e posicionamento. Ela precisava, sabe o que Ana fez aqui? Ana descansou o coração dela. Decidiu avançar e falou assim, eu vou fazer a minha parte. Agora é com o Senhor. Sabe o que falta em mim e em você? Além de decisão e posicionamento, falta confiar mais. Falta descansar. Porque a gente só consegue fazer o que precisa ser feito quando a gente descansa o coração e confia. E Ana fez isso. Aí o que Ana foi lá fazer? Foi coabitar com o marido dela. Ela continuou orando, ela continuou adorando, ela continuou firme no seu voto com Deus. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O filho já tinha chegado, sim ou não? O filho já tinha chegado? Pode ser mais forte? O filho já tinha chegado? Não tinha. O cenário já tinha mudado? Mas ela tinha. O cenário não mudou, mas Ana mudou. E porque Ana mudou, tudo começou a mudar. Eu vou repetir algo aqui. Ei, a mudança que você espera começa em você. A mudança que você espera começa em você. Ei, mulher, vai ficar esperando para o outro mudar, para alguma coisa acontecer até quando? Faz o que precisa ser feito. Debaixo de oração. Debaixo de entrega. Sabe aquela coisa? Segura na mão de Deus e vai. E vai, irmã. Vai. Avança. As lutas e os desafios não paralisaram Ana. Ela fez a parte dela, coabitou com seu marido. E o que eu mais gosto nesse texto é aquela partezinha final. Vamos ler juntos? E o Senhor... o Senhor se lembrou de Ana? Por quê? Será que o Senhor esquece da gente? Quando eu li esse texto, eu me emocionei. E uma vez eu ouvi o Tiago Brunet falando sobre algo que eu amei muito e ficou no meu coração. Todas as vezes que a Bíblia diz que o Senhor se esqueceu, aliás, que o Senhor se lembrou, desculpe, não significa que Ele esqueceu. Só significa que não chegou o momento dele lembrar. Vou repetir. Não significa que o Senhor esqueceu de você. Só está faltando alguma coisinha para Ele lembrar que chegou o tempo de liberar a tua vitória. Está faltando só uma reação sua nessa terra para mover algo nos céus, para tocar a sirene no céu, dizendo: ei, ela está pronta, ele está pronto, vambora liberar essa bênção. Sabe, gente, e eu preciso abrir um parênteses aqui. Eu tive a honra e a alegria de participar de 2 livros, como coautora, junto com algumas amigas. E num deles, eu usei uma frase do meu pai que mudou a minha vida e a minha história. Meu pai falou para mim assim: filha, Deus tem pressa quando você está pronto. E eu não entendi aquela frase. Falei: como assim? Deus tem pressa? Porque Ele está atrasado? Ele perdeu o time? Por que Deus tem pressa? Pressa de quê? E eu tenho que estar pronta, mas eu nunca vou estar pronta. Aí o tempo começou a passar, as circunstâncias começaram a trabalhar ao meu redor. E eu fui entendendo que Deus, Ele tem um desejo ardente no coração dEle de derramar sobre a minha e sobre a sua vida um tempo de aceleração. Ei, Ele quer te abençoar. Ele anseia por te abençoar. Ele tem pressa de te ver feliz. Ele quer te ver sorrindo. Ele quer te ver conquistando. Ele quer te ver casando. Ele quer te ver gerando. Ele quer. Ele tem pressa. Uma pressa diferente da nossa. A pressa que eu falo é a pressa de um desejo ardente. Ninguém está mais interessado na tua vitória do que Deus. Sabia disso? Sabe por quê, gente?
Porque quando a tua vitória chega, é o nome dele que é glorificado. Ele tem mais interesse em te abençoar, em te ver feliz, em te ver triunfando do que você. Então não se preocupa não, porque ele não esquece. Não se preocupa não, porque o teu Deus não dorme no ponto. Não se preocupa não, porque ele não está atrasado. Ele está ansiando por te ver feliz, soltando foguete de alegria. Mas você precisa estar pronto. E aí eu comecei a refletir sobre estar pronto. E na verdade estar pronto se resume a estar posicionado. Porque pronto realmente a gente nunca vai estar. Mas a gente pode estar alinhado com o propósito. A gente pode estar bem posicionado. A gente pode entender qual é a direção de Deus para a nossa vida e avançar debaixo dessa nuvem, como Ana fez. Ana era uma mulher perfeita? Não. Ela não era perfeita. Eu não sou, você não é. Mas Ana era uma mulher que entendeu o propósito. Ei, o Senhor me dando ou não me dando, eu amo a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Ana entendeu isso. Ana continuou adorando, ela continuou louvando, ela continuou buscando, ela continuou fazendo o que tinha que ser feito, mas ainda não tinha filho. Mas o movimento no céu aconteceu por causa do posicionamento de Ana. Um movimento no céu está acontecendo porque você está aqui nessa noite. Um movimento no céu está acontecendo porque você adorou, louvou o nome do Senhor essa noite. Porque você é uma mulher que está disposta a orar. E aí Deus se lembrou dela. Eu fico imaginando Deus dizendo assim: ai, era só isso que eu precisava. Sabe, minha amiga, minha amada, minha irmã. Deus está lá da janelinha do céu, só te olhando, dizendo assim: ei, desperta. Não para não. Se levanta, mulher. Vamos avançar, eu estou contigo. Seja forte e corajosa, não temas. Não é sobre circunstâncias, gente. É sobre fé. É sobre fé. E assim, ele abençoou Ana. Chegou o tempo dele abençoar. Penina, reparem, desapareceu da história. Que interessante, né? Quando Ana colocou o foco no lugar certo, Penina some. Ei, alguns desafios da sua vida, alguns gigantes que têm se levantado na tua caminhada, eles vão sumir quando você tirar o foco deles e colocar o foco em Deus. Eles vão sumir quando você parar de perder tempo olhando para o que eles têm, para o que eles conquistaram, para o que deu certo na vida deles. Quando você abrir mão da sua justiça própria, quando você parar com essas coisas de menino e você mudar a estação, você romper com um ciclo de dor e de frustração e de insatisfação, o Senhor vai dizer: ei, agora ela está pronta. Sabe quem está retendo a sua bênção? Diga assim comigo: sou eu. Muitas vezes somos nós. Por isso que eu te digo, é tempo de decisão e posicionamento. Não procrastine mais, não deixe para depois aquilo que você pode e deve fazer agora. E eu separei, para a gente encerrar, eu vou passar bem rapidinho por isso, 6 lições que a gente tira com toda essa história. Antes disso, vou lembrar vocês, sabe o que Deus ainda fez por Ana? Ele não deu só um filho para Ana. Ele deu um filho que era um profeta, um sacerdote, um juiz, um homem respeitado, um homem que ungiu Davi como rei de Israel, um sacerdote que era uma referência. Mas não só isso, ele deu mais 5 filhos para Ana. Ei, lembra que eu disse que o teu trabalho no Senhor não é em vão? Quantas aqui estão orando por algo há mais de um ano? Deixa eu ver. Quantas aqui estão orando por algo há mais de 5 anos? Há mais de 10 anos? Ei, o teu trabalho no Senhor não é em vão. O teu trabalho no Senhor não é em vão. E Ele honra. Ele honra. Você está pedindo 1. Ele vai te dar 5 vezes mais. 6 vezes mais. 10 vezes mais. Porque a sua colheita é a 100 por 1. No nome de Jesus. O que Ele tem para a tua vida é isso. E agora eu vou te entregar as 6 lições dessa história para a gente encerrar. A primeira, eu já dei um spoiler. É que o primeiro lugar onde você é desafiado a florescer e frutificar os frutos do Espírito Santo é na sua casa. Foi o que aconteceu com Ana. Primeiro lugar que ela teve que romper com a dor, com os desafios, com o ciclo de tristeza, foi na casa dela.
E por que isso? Perguntem para mim, por que, Babi? Porque na nossa casa a gente não usa máscara. Porque na nossa casa a nossa essência vem para a luz. Porque na nossa casa a nossa verdade se manifesta. E Deus não é Deus de zombaria. Deus não é Deus de disfarce. Deus não é Deus de brincadeira. É por isso que é na sua casa que você precisa começar a florescer e frutificar. Porque se você romper com os desafios dentro de casa, você está pronta para romper com qualquer desafio do lado de fora. Primeiro no secreto, depois os holofotes, depois no público. Primeiro o ministério do lar, depois o ministério do altar. Tá aqui em cima, pode parecer muito legal, mas se você não tiver a sua casa edificada sobre a rocha, de nada adianta você ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que Deus te confiou. Aquilo que Deus confiou nas suas mãos, chamar a sua família. E Deus ministra o meu coração para dizer algo aqui para você, mulher. Você não está na família errada. Você não nasceu na casa errada. Você não é um acidente. Você não é uma gravidez indesejada. Você é propósito de Deus. Deus te plantou naquela terra talvez tão desafiadora, porque Ele sabe que com Ele ao teu lado, você conectada com Ele, você pode romper com todo ciclo de maldição, com todo ciclo de dor, com todo ciclo de frustração e insatisfação. Você pode. É por isso que Ele te trouxe até esse lugar, porque você pode. Você pode. E é na tua casa que tudo começa. A segunda lição que eu tiro dessa história é que para florescer e frutificar no Senhor, você precisa manter o foco no lugar certo. Eu já adiantei aqui para vocês. Tira o foco de Penina. Tira o foco das circunstâncias. Tira o foco da irmãzinha que está falando mal de você. Da vizinha fofoqueira. Tira o foco daquela pessoa que te magoou, que te ofendeu, que te criticou. Tira o foco daquela pessoa que parece que fez tão mal para você. E só parece que ela está dando certo, que a vida dela está avançando mais que a tua. Ei! Tenha o foco certo. Coloca o foco em Deus. Deixa a Penina sumir da história. Sabia que a gente é que fica trazendo o fantasma do passado para o presente? Sabia que a gente é que dá o nome de gigante para o problema? O teu problema tem o tamanho que você dá para ele. Sabia disso? Enquanto todo mundo chamava Golias de gigante, e eles tremiam de medo, e ninguém avançava, e ninguém derrotava aquele homem. Davi olha para ele, Davi conectado com o pai, olha para ele e fala: o quê? Quem é esse circunciso filisteu aí contra o Deus de Israel? Quem ele pensa que é? Ei, muda o ângulo da tua visão, mulher. Para de olhar para as circunstâncias e ver grande, e ver desafiadora. Para! Teu Deus é maior que ela. Teu Deus é maior que os teus problemas. Quando Ana entendeu isso, Penina nem fazia mais parte. Olha que morava na casa dela, hein? Vocês acham que Penina parou de afrontar ela? Eu me arrisco a dizer que eu acho que não. Porque quanto mais posicionada a gente está, mais luta a gente enfrenta. Eu acredito até, a Bíblia nem fala, nem dá moral para Penina. Mas eu acredito até que Penina deva ter intensificado a provocação. Porque isso eu que estou falando, tá, gente? Não é a Bíblia. É porque eu gosto de mergulhar na história, sabe? E eu imagino. Porque Ana estava nem aí para ela mais. Acabou. Mulher, olha para sua vizinha aí e diz assim: ei, pode falar com força. Ei, tá na hora de você protagonizar a sua história. Chega de ser figurante. Chega de dar o papel principal para outra pessoa. Você é a protagonista. A história é sua. E quem está com o foco certo não tem tempo para ficar olhando para a vida do outro, não. Quando a gente se preocupa com a nossa vida, ocupa bastante a gente. Quando a gente está em busca da nossa melhor versão, a gente não tem tempo a perder com Penina. Não dá. Não dá. Não dá. Sabe, gente, a terceira chave que eu quero liberar sobre vocês é que não é sobre a ausência de problemas.
é sobre a maneira com que nós passamos por eles. Ana nos ensina isso. O problema já tinha mudado quando ela mudou? Não. Ela já tinha gerado? Não, mas ela mudou. Então não é sobre a ausência de problema. Não é. Ei, eu perdi o bebê, eu já tenho outro. Não. Mas é a maneira com que eu vou passar por esse problema. É como eu vou olhar para esse problema. É o que esse problema vai gerar na minha vida. Se é vida ou se é morte. A escolha é minha. A escolha é minha. Começa a ressignificar. Começa a ressignificar. Eu olho para as lutas que eu enfrentei e penso, Ebenezer, glória a Deus, o Senhor me ajudou até aqui. É porque eu tenho muitas milhas para percorrer. É porque Ele vai continuar do meu lado. Ele vai continuar me ajudando. Até aqui me ajudou o Senhor. E é por isso que Ele vai continuar me ajudando. E eu vou continuar de pé. Porque ninguém vai me parar. Consegue entender? Como é que você tem olhado para as circunstâncias? Que problema vai sempre existir. Hoje é A, amanhã é B, depois é C, depois é D. Uns mais intensos, outros não tão intensos. Mas quem é você diante deles? Quem é você diante dos problemas? Sabe, Ana decidiu fazer da sua dor o seu trampolim para uma nova estação. Para um novo ciclo. E eu sei que você vai sair daqui decidida a fazer desse desafio que você tem enfrentado. Dessa dor que você tem enfrentado. O trampolim para a estação mais linda e florida da sua vida. No nome de Jesus. O Senhor não precisa de cenários favoráveis para agir, não, tá? Ele só precisa de pessoas decididas e posicionadas. Só. Aleluia. Quarta lição. Jamais use alguém de amuleto. Não viva dos votos de outra pessoa. Quando Penina já saiu da história. Aleluia. Quando Ana decidiu fazer o voto dela, o céu se moveu de forma diferente. Algo começou a acontecer. Ei, até quando você vai depender da bispa para orar pela sua vida? Ela pode até orar pela sua vida, mas se você também não orar, não adianta. Até quando você vai depender da tua mãe te trazer para a igreja, do teu filho te trazer para a igreja, da tua vizinha vir para a igreja? Até quando? Está na hora de você caminhar com as tuas pernas. Está na hora de fazer os seus votos. Eu falo muito isso lá na igreja. Ei, se eu não tiver, se eu faltar, por qualquer motivo, a igreja precisa continuar avançando, gente. Se a bispa um dia não puder estar aqui, a igreja precisa estar em movimento. Ninguém pode ficar só dependendo dos votos dela, da oração dela. Mas se a bispa não está, não tem como fazer. Não! Se a bispa está aqui, há uma unção sobre a tua vida e ela te habilitou para isso, ela te autorizou, porque ela é uma autoridade nesse lugar, delegada por Deus. E a gente tem que honrar os nossos pastores. Se a bispa disser vai, minha irmã. Acredita! Fala a Deus! Vai! Ai, mas eu não sei falar no microfone. Vai, irmã! Vai, você está debaixo de uma palavra. Pare de viver dos votos de outra pessoa. De fazer das outras pessoas o seu amuleto. Chega, gente. Chegou o tempo de romper, de florescer. Ai, mas eu estou triste hoje, eu não estou bem. Vai mesmo assim. Porque enquanto você estiver lá, louvando, adorando, glorificando, algo novo vai estar acontecendo dentro de você. Os frutos estão sendo derramados e você nem está vendo. Os frutos estão sendo gerados. Você está regando com fé as sementes certas. E elas vão florescer. E elas vão frutificar tanto, que você ainda vai alimentar toda uma igreja. É sobre isso. Aleluia. Quinta chave e penúltima. Ana floresceu e frutificou. Porque entendeu que era preciso continuar. Olha aqui para mim. Não deixe os desafios paralisarem a tua caminhada. Não deixe os desafios roubarem a tua alegria. É preciso continuar. Guarda essa frase no teu coração, porque ela tem sido palavra de vida na minha vida. É preciso continuar. Não desista do teu casamento.
Não desista da tua casa. Não desista do teu trabalho. Não desista dos teus sonhos. Ana não desistiu, ela continuou fazendo o que ela precisava fazer. Apesar de. E é isso que a gente precisa fazer também. Aleluia. E eu queria finalizar com vocês. Na verdade, eram 5. Eram 5. Eu queria te convidar com uma palavra a ficar de pé. Mulher, levanta-te.